ali com a intercessão, né, tem alguma coisa que é mais difícil, assim, para interceder? Vamos supor, espiritualmente, talvez um tempo de jejum, talvez um tempo mais longo de oração por alguma pessoa? Tem alguma coisa assim que acaba tu pensando: "Não, esse isso é mais difícil, assim, conduzir", ou não? Na verdade, o intercessor ele consegue entender o ambiente espiritual, Ah, sim. né. Uhum, Então, muitas vezes aconteceu já de eu estar em pleno culto intercedendo. Já uhum, aconteceu de o culto estar acontecendo e eu passeando pela igreja orando e as uhum. pessoas sem entender o que estava acontecendo. O intercessor da natureza dele é sentir, Sensível. é, Uhum. sensível ao ambiente. É, exatamente Eu isso. sei. Então tem dias, tem como todas as pessoas têm, Uhum, que a gente vai aprendendo com o tempo, com o passar do tempo, como que é mais funcional espiritualmente falando. uhum, Então, hoje eu já tenho a percepção que é necessário jejuar, né? uhum, Então, é necessário eu jejuar. Durante as reuniões de intercessão isso acontece. uhum, Então, eu sei que terça-feira eu já inicio na terça em função da célula. uhum, E na quarta-feira eu já permanecerei em função da intercessão, uhum. porque o céu se movimenta, né? Verdade. A gente sabe que nós que somos cristãos, os intercessores, eles são sensíveis e sabem que no mundo espiritual existe uma guerra constante. E essa guerra constante quer impedir com que as pessoas se aproximem, né? Então eu já consegui entender que a intercessão é um lugar de guerra. Sim. Então, eu não posso ir lá com o Desprotegido espírito também, né. frágil e desprotegida. Uhum, É impossível. E ambientes difíceis pode acontecer, já aconteceu algumas situações que, né? uhum. Mas tudo é guiado pelo Espírito Santo, né? Então tem aqueles dias e normalmente assim, um pouco mais difícil é quando tem uma pessoa que não conhece, né? Uhum. Ou que nunca ouviu falar e fica assustado com o ambiente. Entendi. Né. Ou às vezes quando gera incredulidade, né. Hum. Não vamos achar que é algo fantástico ou uma cerimônia fechada ou alguma coisa assim, não vamos Sim, mistificar nada, não. mas é um ambiente de busca, Sim. é um ambiente do qual a gente se permite buscar a Deus e Uhum. entender que nós somos unidade e a palavra de Deus mesmo fala: "Orai um por os outros", né. Sim, O próprio Jesus intercedia por nós. Então sim. não é só aquela oração universal, não é só aquela Uhum, coisa repetida, não é somente aquela súplica, uhum. engloba todas as, né, todos os tipos. Então, muitas vezes as mulheres elas vão para a intercessão porque elas querem buscar. Ah, Uhum. eu quero buscar uma bênção para Mas mim, ou às uhum. vezes até uma resposta. E aí chega lá, ela ouve alguém orando por ela, Verdade. né? Então, e o céu se abre. É muito, Deus ele ouve a oração do intercessor. Sim. E hoje em dia, para mim, eu já me apossei desse título, eu já entendi que o Senhor ele Sim. me chamou para isso. Não foi fácil, não foi, Sim, né. mas Até porque tu tá se botando na brecha, tu tá passando ali, tá se colocando no lugar do outro, né. Então, na verdade, a gente sabe, né, principalmente no mundo espiritual também, né. principalmente, né? Principalmente no mundo espiritual, porque se colocar na brecha é tu entender o que a pessoa precisa. Sim. Né, se sentir responsável e interceder, e a própria palavra diz que o orar sem cessar é não desistir, é persistir até que aconteça, né. Sim, é verdade. E tu tem alguma experiência que pra ti, tipo, nossa, ficou muito marcante? Ai, eu ou fiz um jejum, ou na verdade, quero fazer um jejum para que o senhor me responda, ou alguma coisa nesse sentido. E tu fazer um jejum e uma oração e, tipo, foi muito rápido essa resposta pra Deus, que tu falou assim: "Nossa, tu já me respondeu?". Já teve assim? Ou geralmente, demora um pouquinho mais? Como é contigo isso? Eu já tive, vários tipos de, né, De respostas. experiências, respostas, Amo experiências. experiência.
vários tipos de resposta, Uhum, vários tipos de manifestações. É como, né, há um tempo atrás eu sempre me questionei por quê? O porquê que eu fui chamada a ser intercessora. uhum, E além do quebrantamento, eu me lembrei, né, eu já contei para os mais chegados que a minha conversão veio através da minha mãe. uhum, E a minha mãe era uma senhora do coque, né? A minha mãe, ela orava, ela era daquelas que acordava 3 horas da manhã para orar todos os dias. E o posicionamento dela era de oração constante. Então, um certo dia, eu comecei, quando eu fui chamada, quando eu fui convidada, uhum, né, a ficar com um mês de experiência. Experiência não, um mês provisório para cuidar do grupo da uhum. intercessão. Eu comecei a orar todas as madrugadas, né? É, a mochila da E- madrugada. Eu lembro, a gente tem experiências Não, nós conversávamos, lembra que a gente muito. Quando conversou? eu ia na intercessão, gente, agora eu não vou mais, mas e quando eu ia, a gente fez muita troca. Pois então. E aí, uma vez, na época, era outra líder da Uhum, intercessão, e aí ela comentou comigo assim, que tinha visto, né, que eu seria a substituta, né? Aí ela uhum, pegou e falou, né, eu acho que vai ser, e eu, não, né? E não fui mais, não apareceu. Acho que eu fiquei uns 3 meses sem aparecer. E aí, quando vi, surgiu o convite para uhum, mim substituir, para eu substituir por um mês, né? Porque a pessoa que cuidava, a irmã que cuidava na época, ia voltar para um horário de trabalho que não uhum. Eu não ia poderia poder. continuar, enfim. E, e aí eu peguei e, tá, vou voltar a orar na madrugada. E eu sempre tive o hábito, né, de dizer para Deus durante as minhas orações na madrugada, Senhor, manda um beijo para minha mãe, porque eu sempre tive plena certeza e tenho que a minha mãe tá no céu, Sim. que minha mãe foi salva. Aham. E numa dessas noites, eu orando, eu sempre dizia, manda um beijo pra minha mãe, Senhor, manda um beijo pra minha mãe, sabe aquela coisa de. Uhum, E eu sempre saudade ansiava, exatamente, eu dessa ansiava, assim, resposta. saudade, eu queria viver, sabe? Eu queria sentir, eu queria ter alguma coisa diferente. E eu via minha mãe, e foi muito forte. Porque aí hoje, desde aquele dia, hoje em dia, desde aquele dia eu não senti mais dor em lembrar, sabe? Eu não senti mais dor a dor da perda se curou. Hum, E eu por vi a ter minha essa mãe, porque eu vi que ela nossa, estava num berço esplêndido, sabe? Eu nossa. vi que ela estava num corpo glorificado. Ela não era aquela pessoa, não era aquela mesma Sim. fisionomia, sabe? Não era minha mãe, mas eu sabia que era. Sabe aquela coisa de que tu não sabe que é, mas é? Aconteceu. E dali em diante eu comecei a enxergar as madrugadas com outro sabor, né? Então, assim, se eu não levanto para orar, a partir das 3 horas eu fico acordada. Ou eu rolo de um lado para o outro, porque eu Porque já sei que eu tem. tenho que É o orar. Senhor faz